No sistema de controle malha fechada, temos o controlador formado pelo comparador. O comparador aqui, ele vai comparar a saída do sistema. Ele vai comparar a saída do sistema com o sinal de referência. Produto dessa comparação, ele vai gerar um erro e esse erro vai passar pelo controlador que vai aplicar a ação de controle. A saída do controlador vai ser o sinal UDT, que vai ser a entrada do sistema. Muitas vezes a gente vai modelar o atuador como parte do próprio sistema. Então, entre as ações típicas de um controlador, temos a ação de controle proporcional. Na ação de controle proporcional, o sinal de erro ele vai ser multiplicado por uma constante K. Portanto, a entrada do sistema vai ser U igual a K vezes o sinal de erro. Vamos assumir que o nosso sistema é um sistema de primeira ordem, ou seja, o modelo é caracterizado por uma dinâmica descrita por uma equação diferencial de primeira ordem. E que, além disso, o sistema é ciso, ou seja, o sistema tem uma única entrada e uma única saída. Bem? Se esse sistema for excitado por um sinal de referência, ou seja, a malha de controle for excitada por um sinal de referência de tipo de grau unitário, vai acontecer o seguinte. Bom, temos aqui que a saída do controlador vai ser E vezes K, onde K é a constante do controlador, é um ganho. O sinal de erro vai ser dado pela diferença entre a referência R menos a saída do sistema. Lembrando que a saída do sistema vai ser C vezes X. Aqui neste caso estamos descartando o efeito da entrada sobre o sistema, sobre a saída do sistema, ou seja, a nossa matriz D é assumida como sendo zero. Bom, colocando essas duas equações na equação de estado, chegamos nessa expressão aqui, ou melhor dito, nessa outra aqui. Bem? Você vê que a nova matriz A do sistema em malha fechada controlado por um controlador proporcional é essa expressão aqui. A matriz A, nossa nova matriz A, vai ser A menos B vezes K vezes C. E a nova matriz B vai ser B vezes K. R vai ser o sinal de entrada, o sinal de referência para o sistema, e o X vai ser o nosso vetor de estados. Bom, a saída continua sendo y igual a c vezes x, e a solução para esse sistema em espaço de estados é dada pela expressão que aparece aqui. Lembrando que a gente está assumindo que o sinal de referência é um degrau unitário. Bom, resolvendo essa expressão aqui, a álgebra dessa expressão aqui, chegamos no final a que y de t vai ser igual a k sobre k mais 1 vezes 1 menos um exponencial de menos t vezes k mais 1 sobre t maiúsculo. Onde o t maiúsculo vai ser o quê? A nossa constante de tempo em um sistema de primeira ordem. O que acontece quando t tende a infinito? Ou seja, quando o tempo tende a infinito, para um tempo suficientemente grande, o tempo exponencial, esse aqui, ele vai tender a zero. E o que vai aparecer aqui é que a saída do sistema vai tender a um valor fixo. Ela vai se aproximar a esse valor aqui. Observem aqui que para uma entrada de referência de tipo de grau unitário, a saída sempre vai apresentar um erro. Ou seja, a saída nunca vai ser igual a 1. Ou seja, esse erro aqui, também chamado de offset, ele nunca vai ser nulo com uma entrada de controle proporcional, com uma ação de controle proporcional. Ou seja, controladores proporcionais, eles são incapazes de gerar uma saída com erro zero, bem, em sistemas de primeira ordem. Analisando o que acontece com o erro, a gente pode chegar na seguinte expressão.
Ou seja, a expressão para o erro é essa aqui. Quando t tende a infinito, o erro vai tender a 1 sobre k mais 1. Logicamente, se a gente aumenta o valor de k, o que vai acontecer? O erro vai tender a 0. Para k suficientemente grande, o erro vai ser um erro suficientemente pequeno. Só que, lembrem que, quando a gente aumenta o valor de k, fisicamente a gente está suministrando mais energia para o sistema. E os sistemas físicos têm uma limitação de energia. Por exemplo, imaginem que o atuador do sistema é um motor. O motor tem um máximo de RPM, de revoluções por minuto. Imaginem uma válvula tem um máximo de abertura. Então, esse valor de K aqui, ele não pode ser tão grande como a gente quiser. Ele sempre vai estar limitado pelas especificações físicas dos atuadores do sistema. Então, o importante é que você observe que sempre vai existir um erro, quando a gente trabalha com uma entrada de tipo de grau unitário num sistema de primeira ordem com um controlador proporcional. O aumento do valor de K faz com que a resposta ao sistema seja mais rápida. Você vê aqui que para K igual a 1, a resposta é essa aqui, o erro é bastante grande. E para K igual a 10, o erro diminuiu para menos de 10%, só que o valor de K aumentou consideravelmente. Então você pode aumentar o valor de K até que seu dispositivo físico o permita. Para eliminar esse erro, ou seja, para hacer que a resposta do sistema seja exatamente igual ao sinal de referência, vamos assumir agora que a ação de controle é uma ação de controle integral. Ou seja, ela vai fazer o quê? A ação de controle vai pegar o sinal de erro e vai integrar esse sinal de erro ao longo de todo o tempo t, ou seja, de 0 até t. De forma tal que a saída do controlador vai ser igual a KI, onde KI vai ser a constância de integração vezes a integral do erro. Então, continuamos analisando o sistema de primeira ordem, CISO, uma única entrada, uma única saída, agora com uma ação de controle de tipo integral e o sinal de referência continua sendo um de grau unitário. Bom, trabalhando com as equações, chegamos aqui a essa expressão aqui. Para eliminar o efeito da integral, a gente vai calcular a derivada de toda a expressão. Então, calculando a derivada de toda a expressão, você vê que o sistema em malha fechada, sob a ação de um controlador integral, ele se torna um sistema de segunda ordem. Sistema de segunda ordem caracterizado pela equação padrão de sistemas de segunda ordem. Você vê que sistema de segunda ordem ele se caracteriza por quê? Por uma frequência natural de oscilação e também por um coeficiente de amortecimento φ. A resposta de um sistema de segunda ordem para uma saída subamortecida é dada pela expressão essa que aparece aqui. Você vê aqui que a frequência natural do sistema vai ser dada por quem? Por KI sobre T. Lembrando que T é a constante de tempo do sistema. E também o coeficiente de amortecimento vai ser dado por 1 sobre T vezes KI. Ou seja, manipulando o valor de KI, eu consigo variar as oscilações do sistema, assim como também variar o coeficiente de amortecimento, ou seja, o amortecimento da resposta do meu sistema. Você vê que quando t tende a infinito,
O que vai acontecer aqui? Esse termo aqui, ele vai desaparecer quando t tende a infinito. Portanto, a saída do sistema vai ser igual aqui em AC. Hein? Sendo C o valor, C minúsculo, vai ser o valor que multiplica o x, e então a saída vai atender exatamente ao valor do sinal de referência. Para saídas do tipo superamortecidas, acontece um fenômeno similar, ou seja, para t suficientemente grandes, vão desaparecer os termos da exponencial, e então a saída vai tender a C. A saída em t vai ser igual a C. Observem que o erro vai ser dado por essa expressão aqui. E a mesma coisa, quando t tende a infinito, o que vai acontecer com o erro? Ele vai tender a zero. Você vê aqui que para aumentar tipo de grau unitário, uma ação de controle integral, o erro está tendendo a zero e a saída tende ao valor do sinal de referência. Se a gente quer ou precisa uma resposta mais rápida, a gente pode juntar as duas ações de controle. Lembrando que como a gente trabalha com sistemas lineares em vários no tempo, a gente pode aplicar o princípio de superposição e o efeito de diferentes termos à entrada do sistema vai influenciar na saída do próprio sistema. Então, o efeito da entrada de tipo proporcional, ou seja, uma ação de controle proporcional, vai aumentar a velocidade do tempo, a velocidade do sistema, e o efeito do integrador, da ação de controle integral, ele vai fazer com que o erro seja eliminado. Então, para uma ação de controle de tipo proporcional integral, as equações do sistema são essas que aparecem aqui. Aqui, lembrando o seguinte, se o sinal de entrada, o sinal de referência, for um degrau unitário, a derivada para t maior que zero vai ser igual a zero, porque um degrau é uma constante. Então, esse termo aqui desapareceria para um sinal de referência de tipo degrau unitário. Sendo assim, a nova equação do sistema em malha fechada vai ser essa expressão que aparece aqui. E analisando essa expressão de forma similar a como foi feito no caso da ação de controle integral, a gente chega a que, observem que a resposta do sistema, vermelho aqui seria a resposta com um controlador somente da ação de controle integral. O verde seria agora com a ação de controle EPI. Observem que o erro também tende a zero, só que a resposta dele é muito mais rápida.